Nós temos um problema aqui que é o quê? Eu tenho uma classe produto. Essa classe produto, ela precisa ser armazenada em um arquivo. Esse arquivo CSV, tá legal? E aí eu tenho esse métodozinho aqui, o método salvar, tá? Então, qual é a ideia dessa atividade aqui? Muitos de vocês colocaram esse método salvar, o código do CSV, aqui dentro do método salvar, né? Então, a classe produto, ela tinha tanto informações do produto, quanto informações, ou seja, quanto código para salvar as informações do produto. Beleza? Certo? O que é que vocês acham disso? Qual é o problema, né? Quem implementou o produto com o código de salvar o produto dentro do produto, misturou dois domínios. Concordam? Não é? Certo? Então você pegou o domínio de salvar no arquivo, ou domínio de coisas, né, de armazenamento em arquivo, e misturou com o domínio da classe salvar, ou da classe produto. Produto é uma classe de negócio, é uma classe de a função dela no sistema vai ser ter regras de negócio, atributos e tudo mais, beleza? Salvar é outra coisa. Então, no nosso sistema, o ideal é que a gente separe essas coisas. Bota produto aqui e bota persistência aqui. Entenderam a ideia? Beleza? Joia. Agora tem outro problema que eu tinha passado para vocês, que foi o quê? Para quem fez o salvar CSV. Eu disse, agora que está salvando o CSV, eu quero que também salve JSON. Certo? Então, eu agora tenho que decidir como eu vou salvar essa classe produto. Se eu salvo em arquivo CSV ou se eu salvo em arquivo JSON. Entenderam? E aí isso significa o quê? Teve gente que botou um if. If, sei lá, o tipo de salvar, né? O JSON, salva JSON. If tal, salva CSV. Certo? Mas se você coloca um if aqui dentro, né? O que é que está acontecendo? Você, além de ter lógica de dois tipos de salvamento diferentes dentro da classe produto, você ainda tem uma regra sobre qual usar dentro da classe produto. Entenderam? Então, o que já era macarrônico, onde você tinha feito um macarrão só com um sabor, se liga, né? Eu fiz um macarrão à bolonhesa lá, só com molho de tomate. Aí agora eu misturei com o molho de quê? Molho branco. E ainda misturei e botei um if lá dentro, certo? Então tá aquela macarronada de molho branco com molho de tomate, o escambau todo, certo? Beleza? Então vamos lá. Pensem no seguinte, prestem muita atenção. Qual é o nosso problema? O nosso problema é persistir produto, salvar produto. E eu tenho duas formas diferentes de salvar produto, beleza? Eu tenho duas estratégias diferentes para salvar um produto. Estão entendendo? Duas estratégias diferentes, certo? Nós estamos aprendendo aqui o padrão strategy. Certo? Padrão strategy é o padrão que vai nos ajudar na resolução desse problema. Tranquilo? Então vejam só. A primeira coisa que eu vou precisar aqui, né, na hora de implementar o meu produto, pense o seguinte. Esse produto, ele tem esse método salvar. E aí pensem comigo. A implementação do método salvar, ela vai ser diferente dependendo da forma que eu queira salvar este produto.
Em outras palavras, se eu quiser salvar como CSV, eu quero que a implementação desse método envolva CSV, certo? Se eu quiser salvar esse produto em JSON, eu quero que esse método salvar agora tenha a implementação envolvendo o código do JSON. Estão entendendo? E aí você me pergunta, mas professor, o método salvar, certo? Vou implementar aqui. Public void salvar, ok? E aí, esse método salvar é um método. Como é que eu vou colocar dois tipos de implementação separados aqui? Ok? Uma pergunta. O código eu estou digitando aqui, está legível para vocês aí? Tá, né? Se ficar pequeno, vocês me avisem, tá certo? Tá pequeno? Pronto. Pronto. Beleza? Joia. Então, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma classe produto. Ok? E eu vou criar uma interface, tá? Para definir a estratégia, certo? De salvamento. Beleza? Então eu vou colocar aqui um persistência strategy. Tá bom? Detalhe, esse né, ou esse sufixo strategy, ele não é obrigatório no padrão strategy, tá legal? Ok? Mas, enfim, eu vou até tirar para não condicionar vocês, tá certo? Então, eu vou botar aqui persistência arquivo, tá? Eu vou colocar um zero aqui na frente, só para poder indicar a vocês que isso aqui é uma interface, beleza? E aí, nesse persistência arquivo, eu vou ter o método salvar, passando aqui um produto, P, tá? E aí, o nosso produto agora, ele vai ter um atributo, certo? Do tipo persistência arquivo, persistência arquivo. Vamos aqui comigo. Pronto, certo? Então agora esse produto, ele tem também, claro, o método salvar, não é isso? Todo mundo está pisando no chão aqui? Por enquanto, tá tudo ok, né? Sim? Se não tiver, pergunte, tá? Então agora vamos dar um zoom nesse método salvar, tá? Tá joia? Método salvar. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Na hora de executar o método salvar, esse método salvar, ele na verdade vai usar o método salvar da estratégia que eu estiver utilizando, certo? Então, como é o nome do atributo lá? Persistência, né? Eu vou fazer, ó, persistência, ponto, salvar, passando como parâmetro o produto. Qual é o produto que eu vou passar como parâmetro? O próprio objeto, né? Porque eu estou com um produto aqui na minha mão, e aí eu estou dizendo, produto, salve, né? Salvar. Então, esse produto, ele está chamando o persistência.salvar e vou passar como parâmetro o quê? Eu mesmo, certo? Ó, tá prestando atenção aí? Se liga, velho. E aí eu passo o this. Tranquilo? Joia. E aí o que que acontece? Do lado de cá, olha só que coisa mais linda, tá? Eu vou ter agora um persistência CSV, tá bom? Vou ter um persistência JSON, tá legal? Então, o que que essas classes vão fazer? Vou colocar aqui, botar essa classe aqui.
essa classe persistência JSON e tal. Então, olha só, persistência CSV, persistência JSON, essas classes, elas vão implementar o quê? Persistência arquivo. Tudo bem? Vão implementar. Então, implements. Tá legal? Se ela implementa a persistência arquivo, ela vai ter, ambas as classes vão ter o método, o quê? Salvar. Todo mundo está comigo aqui? E aqui o código JSON. Estão vendo? Certo? Então, produto que usa persistência, né, que vai fazer a persistência, o produto ele vai usar, certo? Ele usa uma persistência de arquivo, tá legal? Use. Beleza, pessoal? Tá? Disclaimer, eu estou aqui num rascunho de UML, eu não estou sendo rigoroso no UML, tá legal? É apenas, mas eu espero que vocês estejam entendendo que esse produto está usando a interface persistência arquivo e que estas classes implementam essa interface. Tudo bem? Como é que uma classe implementa uma interface? Public class persistência JSON implements persistência arquivo. Tudo bem? Lembrando que persistência arquivo é uma interface, é como se fosse um contrato. Lembram que a gente conversou na aula passada? Tá bom? Vamos embora. Mas, professor Rodrigo, e como é que eu vou dizer ao produto qual é a persistência que eu quero que ele utilize? Estão entendendo? Porque aqui eu estou dizendo persistência ponto salvar. Persistência é de que tipo? Persistência arquivo, não é isso? Certo? Então, eu posso... Existem 1000 formas de implementar essas coisas, tá legal, pessoal? Não existe um certo ou um errado, é o que for adequado para o seu código. Uma solução aqui, a gente colocar no construtor, certo? Passar o quê? A persistência arquivo P. Pode falar. Aí é outro, a gente chega já, certo? Mas, pode falar. Quer dizer, a pergunta do colega foi, como é que ficaria isso mudando uma variável de ambiente no sistema? Que eu teria que fazer a alteração. Aí, daqui a pouco, a gente verifica esse detalhe, certo? Pronto, a pergunta do colega. É comum a gente ter, né, diferentes tipos de persistências, certo? Depende de que código você está trabalhando, tá legal? Se você está usando, por exemplo, um Spring Boot hoje, você não usa um JPA, para quem já brincou com isso. JPA usa direto o Strategy, por exemplo. Ele tem que ter o mesmo mecanismo de persistência, independente do tipo de banco de dados que você está utilizando, tá legal? Na hora que você usa frameworks, controllers, services, etc., certo? Onde você precisa implementar uma interface específica, ali você está usando um strategy, tá legal? Em geral, quando você está implementando uma solução, você está usando um tipo de persistência, tudo bem? Lembrando aqui para que nossa disciplina, atenção, ela está lhe ensinando a implementar código que seja fácil de manter, tá legal? Então, aqui a gente teria um requisito de software que define que eu preciso ter diferentes formas de persistência. Estão entendendo? Todo mundo entende isso? É muito importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Para esse tipo, a partir de agora, principalmente, que nós vamos ver diversos padrões de projeto, certo? Você tem que entender que nós estamos implementando código que tem como objetivo a facilidade de manter o código, de mudar coisas. Então, é um sistema que eu preciso sim ter
duas formas de persistência, poder trocar a forma de persistência. Entenderam? Para quem já usou o banco de dados, não é fácil você chegar lá e dizer, eu quero usar aqui um HB, um H2, um SQLite, um Postgre, um MySQL. Você simplesmente troca o driver, digamos assim, e o seu código vai funcionar, se você estiver usando um SQL padrão. Sim. Tá? Então, você tem ali um código que permite diferentes formas de persistência em um mesmo sistema. Tá legal? Então, quem implementou os drivers, quem implementou esse código, né, que permite você use vários bancos de dados, se preocupou com isso. Ou seja, teve que pagar APS alguma vez na vida. Entenderam a ideia? Ou aprender essas técnicas. Tranquilo? Então, assim, para sistema simplesinho, sistema que só usa um banco de dados na vida toda e tal, você provavelmente você vai usar um framework que está implementando esses padrões de projeto, tá bom? Joia. Voltando para cá. Então, nesse código aqui, olha só que legal, certo? Atenção. Nesse código aqui, agora com a persistência passando como parâmetro, pense agora nessa seguinte classe. Eu tenho aqui um public class exemplo, ok? Vamos pegar o exemplo que eu coloquei na atividade, tá? Pronto, joia. Olha só isso aqui. Aqui eu tenho um main, tá? E eu tenho um produto P, defino o ID, o nome, o preço, etc e tal, tá? E eu quero agora definir se ele vai ser armazenado usando CSV ou JSON. O que é que eu tenho que fazer aqui? Na hora de fazer o produto, eu vou passar o quê? New persistência CSV. Olha só. Ponto final. Tá vendo? Então, se eu quero que esse produto seja salvo, né, usando, ou seja, em outras palavras, se eu quero que esse produto, né, seja salvo usando a estratégia do CSV, eu estou passando como um parâmetro aqui o persistência CSV. Mas agora eu quero JSON. Então você vem aqui e bota JSON. Olha que legal. Você não precisou mudar o código do produto. Entendem? Se você olhar o código do produto tem alguma informação relacionada à persistência do arquivo? Não. Eu digo assim, ao tipo da persistência. Se é CSV, se é JSON, se é um banco de dados, para você, não interessa. Entenderam? O produto, ele não tem informação sobre como ele está sendo persistido. A estratégia, sim, tem essa informação. As diferentes estratégias vão se organizar para salvar os seus arquivos, acessar banco de dados, o que quer que seja. Está claro para vocês? Tá? Vamos aqui, linha a linha, para eu ter certeza que vocês estão entendendo. Produto P igual a new produto. Passo a persistência. Set ID e tal. Quando eu faço o p.salvar, qual é o método que eu estou executando? No salvar, eu estou chamando o quê? Persistência.salvar. Essa instância de persistência, nesse momento, ela é uma instância de que classe? Atenção, responda essa pergunta. Persistência, nessa linha aqui, né? P.salvar, certo? A instância persistência, ela é uma instância de que classe? Oi? Persistência arquivo? Não. Ela é uma instância de persistência JSON. Ela é do tipo persistência arquivo. Persistência arquivo é uma interface. Tá legal? Toda interface ela precisa ser instanciada a partir de uma classe concreta. Nunca esqueçam disso, né? Toda interface, a interface é só o contrato, pessoal. Eu só estou garantindo que os meus strategies, né, ou seja, as minhas diferentes estratégias de persistência, vão seguir
o mesmo contrato. Que contrato é esse? Tem que ter o método salvar, passando como parâmetro o produto. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos implementar esse negócio aqui rapidinho, certo? Então, eu estou aqui na atividade, vou criar uma classe produto, certo? Que tem ID, nome, preço e descrição. Vamos lá, private, int, ID. Puxa, às vezes atrapalha, mas private, string, nome, quais são os... Tá pequeno, não tá? A tela? Puxa aqui. ID, nome, preço e descrição. Pronto. Deixa eu fazer aqui o zoom, viu? Ctrl Shift ponto. Pronto, olha aqui. Certo? Se liga aqui. ID, nome. Descrição. Certo? E aí, vejam só. Vou colocar esse construtor aqui. Bonitinho. Senhora. Hã? Sim, faltou o preço. Obrigado. Preço, tá? Por que usar o Big Decimal, pessoal? Vocês sabem? Por que usar o Big Decimal para preço? Hã? Oi? Exatamente. É mais preciso para operações com pontos flutuantes, tá certo? Decimais, com números decimais, tá? Então, deixa eu fazer logo aqui direto o código que a gente precisa. Além disso aqui, eu vou precisar de que atributo? Private. Qual é o tipo lá? Persistência. Arquivo, não foi isso? Pronto. Certo? Persistência, arquivo. Beleza. E aí eu vou criar essa instância aqui. Bora, meu filho. Create interface, persistência arquivo, ok. Persistência arquivo, então, vai ter o método public, nem precisa do public, né? Void, salvar, passando o quê? Produto, tá? Beleza. E aí, agora eu tenho o persistência arquivo, eu vou ter todos os gets e sets, tá? E aí, opa, o bicho até gets e sets, e aí eu vou fazer o quê? Salvar, caramba, já me deu o código aqui, tá certo? Então eu vou pegar persistência arquivo, ponto salvar, passando, tá me ajudando aqui, né? Passando, ele já sacou que eu estou implementando um strategy aqui, já, né? Vocês corram, viu? Tome cuidado, porque o bicho está impressionante. Mas beleza, então eu estou fazendo aqui o salvar, certo? E aí, eu vou ter agora, vamos criar aqui uma nova classe. Deixa eu criar aqui a classe de exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar logo aquele código de lá, do README. Beleza.
certo? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Quando eu fizer o new produto, eu vou passar como parâmetro. Cadê aqui? Vou tirar esse construtor vazio daqui. Vai ficar exatamente o exemplo. Ops. Vis, ponto, persistência, arquivo. Pronto. E aqui eu vou fazer o quê? New, persistência, CSV. Certo? E aí, pessoal, uma coisa que a gente já pode... Bem, não vou colocar isso agora não, mas eu poderia passar o nome do arquivo aqui mesmo, certo? Eu vou criar essa classe, ok. Ele implementa persistência CSV. Olha só que coisa mais maravilhosa. Venho para cá, aí ele já vai fazer um override. E ele está vendo aqui, salvando o produto em CSV, né? Mas aí eu quero... vou botar aqui por enquanto, tá? Beleza? E aí eu venho agora e quero fazer persistência em quê? JSON, tá? Então, create class, persistência JSON, ok. Ele já implementa aqui o troço. Eu venho para cá. Aí ele salvando o produto em JSON, tá? E aí a gente tem aqui a classe. Ó, então, pessoal, percebam o que está acontecendo aqui. Tenho a classe produto, estou instanciando ela, estou passando a persistência por fora, tá legal? Na classe produto, se você olhar aqui, eu não tenho nenhum código relacionado a CSV. Eu não tenho nenhum código relacionado a JSON, certo? Se eu quiser agora uma persistência em banco de dados, o que eu faço? Simplesmente crio uma nova estratégia e eu utilizo essa estratégia lá. Tá legal? Lucas, na hora que está inicializando aqui o sistema, dependendo da variável de ambiente, aí você faria um if aqui, certo? No seu sistema. O nome do arquivo? Não, você faria aqui o... Sim. Você faria uma coisa assim, ó, persistência arquivo, persistência, certo? Estou aqui. Aí, if, tá? Aí você teria um env, tá? Puxa, ele já implementou aqui, certo? Certo? Se, por exemplo, olha, se, por exemplo, eu carregar, tá vendo aí não, Lucas? Tá, mas tá vendo aí, ó. Se, por acaso, ele receber CSV, persistência arquivo vai instanciar o quê? Um persistência CSV. Caso contrário, persistência JSON. E aqui eu vou passar o quê? New, com persistência arquivo. Entendeu? Aí aqui ele deu, né, a IA já gerou o código passando como parâmetro no argumento, mas você poderia fazer recebendo de uma variável de ambiente. Enfim, não interessa. Tá legal? Hã? Um if else aqui, e não lá, certo? Entendeu? Todo mundo entendeu essa ideia? Então, qual é a ideia do strategy, certo? No strategy, atenção, prestem atenção. O strategy é um padrão de projeto. O que é que significa ser um padrão de projeto? Em algumas áreas em algumas áreas da sociedade, né, por exemplo, arquitetura tem muito padrão de projeto. O que é? Quando você vai construir uma sala, eu já tenho alguns padrões que eu preciso seguir dependendo do problema que eu tenho em mãos, certo? Eu preciso de uma ventilação, de uma sala ventilada. Então, eu não posso ter uma sala só com uma porta, concordam? Eu tenho que ter uma janela também para poder fazer o fluxo de ar passar. Entenderam?
Então, isso são padrões de projeto lá de arquitetura, tá? Em computação, uma galera, certo? Alguns programadores muito bons, certo? Perceberam, enquanto estavam resolvendo problemas de orientação a objeto em sistemas OO, que vários problemas são recorrentes, ou seja, eles acontecem com muita frequência em vários sistemas diferentes. Entenderam? Então, um desses problemas é este. Muitas vezes eu tenho uma classe em que um determinado método pode ter diferentes formas de agir, certo? Ou diferentes comportamentos, ou diferentes estratégias. Entendem? E aí, qual é a estratégia que o cara usou para implementar o padrão strategy, né? Então, ele pensou o seguinte, rapaz, toda vez que você tiver um método que tenha estratégias diferentes de implementação, ou seja, algoritmos diferentes, formas diferentes para implementar, você cria uma interface que representa essa abstração da estratégia, do que você quer fazer, e você cria uma classe para cada estratégia diferente, para cada implementação diferente que você quer no método salvar ou no método que está sendo implementado. Entenderam uma ideia? Então percebam um detalhe. A classe persistência CSV, ela é uma classe concreta. Concordam? Todo mundo entende quando eu digo que é uma classe concreta? É uma classe onde eu consigo fazer um new, né? New, persistência CSV igual a new persistência CSV. Eu instancio ela, é uma classe concreta. Essa classe, ela representa o quê? O que é que essa classe persistência CSV representa? Representa um algoritmo de persistência em CSV. Estão vendo que a entidade, ela representa um algoritmo, representa uma forma, uma implementação de um método. A classe produto representa o quê? Representa um produto em si. Uma classe aluno representa um aluno. Uma classe calculador de imposto representa uma estratégia para calcular o imposto. Em um produto, eu poderia ter, por exemplo, um método calcular imposto daquele produto, e dependendo da estratégia que eu utilizar, eu vou usar um calculador de imposto federal, municipal, certo? Enfim, diga lá. Tá? Alguma dúvida? Beleza? Então, eu preciso salvar ou usar uma... enfim, são milhares de possibilidades, certo? Onde você tem um método que pode ter diversas implementações. Agora, eu não poderia resolver isso com uma herança? Eu tenho um produto, eu poderia ter produto CSV. Poderia ser uma herança? Que extende de produto e sobrescreve o método salvar. Não funcionaria? Funciona ou não funciona? Funciona. Agora pensa comigo. Um produto CSV é um produto diferente? Não, não é um produto diferente. É um produto que tem uma estratégia de salvar diferente. Outro problema se a gente usasse a herança. A gente estaria aumentando o acoplamento entre domínios diferentes. Não foi a primeira coisa que a gente conversou no início da nossa aula aqui. Né? Qual foi um dos problemas que a gente tinha aqui? De estar colocando código relacionado a salvar arquivo dentro da classe produto. Eu estou misturando a preocupação de salvar o arquivo com a classe produto, que tem que preocupação? A regra de negócio de produto. Fala. Eu tenho um usuário. Tenho 3 tipos de usuário. Organizar os atributos, botando nos gerais do usuário. Especificar, por exemplo, administrador tem alguma coisa essencial. Você tem que entender o seguinte: herança
só deve ser utilizado, só é muito forte, certo? Porque em projeto, muita coisa depende da situação, tá legal? Em geral, herança deve ser usado quando você está especializando uma classe. A subclasse é uma classe que continua sendo a classe de cima, mas ela é uma classe especializada. Ela tem atributos diferentes, ela tem comportamentos diferentes. Entendem a ideia? Então, se eu pensar assim, eu tenho um funcionário e eu tenho tipos diferentes de funcionário. Tenho um professor, eu tenho o técnico administrativo. Quem está olhando para o celular devia estar prestando atenção nessa explicação. Eu tenho um professor e tenho um técnico administrativo. Eu resolvo isso com herança. Qual é a diferença entre um funcionário e professor? O que é que professor vai ter de diferente de funcionário? CIAP. Todo funcionário tem CIAP, digamos, universidade, certo? Todo funcionário tem CIAP. Então, se professor não tiver nada diferente, certo, de um funcionário, então eu não preciso de uma herança. Eu posso ter um tipo professor, uma classificação, uma categoria. Entenderam a ideia? Certo? Para professor virar uma subclasse de funcionário, eu preciso ter alguma característica que é especial de professor. Tá legal? Então, tenho muito cuidado com a herança, certo? Porque a herança, ela primeiro, é a maior forma de acoplamento entre duas classes, porque uma coisa é a outra, né? Tá certo? Então, não tem nada mais acoplado do que você ser. Entendeu a ideia? Tá? Então, tenho muito cuidado com isso. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse um produto CSV não é um produto diferente. Entende? Não é um produto. Vamos pensar aqui, eu tenho um produto, aí agora eu tenho um produto perecível. O produto perecível é um produto que tem data de validade, certo? Que tem, sei lá, tempo de armazenamento, enfim, características de armazenamento, tem que ser congelado ou não, né? Enfim. Então, esse produto perecível, aí sim, ele é uma especialidade de um produto, entenderam? Tá? Pois é, você não pegou o exemplo porque, da forma como eu apresentei, professor não justifica ser uma classe separada em um sistema onde eu tenho professor e funcionário, entendeu? Certo? Tá claro para vocês isso? Tá certo? Você só deve gerar a herança se a subclasse for uma especialização da superclasse. Nesse nosso caso, estou repetindo aqui, nesse nosso caso, você pode perguntar, mas um produto CSV não seria um produto que é mais especializado do que o produto, porque tem forma de salvar diferente? Entendam, a forma de salvar já é outro domínio, entenderam? Já é outra preocupação. Tá claro? Não? Vamos lá. Digamos que eu tenha essa classe aqui, ó, produto. Certo? E aí eu tenho um produto CSV. Se produto CSV fosse uma herança, tá, de produto, qual seria a diferença? Qual seria a especialização de produto CSV? Ela teria apenas o método salvar diferente. Concorda? Produto provavelmente seria um produto abstrato, porque não teria o método salvar. E aqui eu teria o método salvar, que iria salvar em CSV. Entendeu? Só que aí eu lhe pergunto, produto CSV, de fato, está especializando o produto? Entenda, é um produto, qual é a característica nova desse produto? É um produto diferente? É um produto mais especial? Não.
É o mesmo produto. O que é que está mudando? O algoritmo de salvar no arquivo. Entendeu? E o algoritmo de salvar o arquivo, inclusive, não deveria nem estar em produto. Concorda? Por quê? Porque é uma preocupação diferente da regra de negócio. Tá legal? Todo mundo entende isso? Certo? Então, nada, certo? Nada de herança aqui. Então, o que que a gente faz? Produto, cria a interfacezinha do strategy, certo? E a gente cria as classes, que são as diferentes estratégias, tá? Que vão implementar esse strategy, e o nosso produto vai usar esse strategy com o método salvar. Entendeu? Beleza? Então pronto. Veja só, eu queria muito que vocês estudassem mais o padrão strategy. O que eu trouxe para vocês foi um exemplo, uma atividade, certo? Então, refatorem a sua atividade dessa aula para usar o strategy, beleza? Tá? De acordo com o que eu mostrei aqui. E leia sobre o padrão strategy. Combinado? Aí você, se quiser spoiler das próximas aulas, o próximo padrão que a gente vai ver é o decorator. Tá certo? Padrão decorator. Decorator. Tá? Então começa com o strategy, depois o decorator. Combinado? Na próxima aula, quarta-feira, isso, eu vou trazer mais um exercício sobre o strategy. Vocês vão implementar em sala. Beleza? Então, de hoje para quarta, pega a atividade de hoje e vai programar. Se juntem.